Seja muito bem-vinda, eu sou Kátia Cili, nutricionista materno-infantil, e nesse vídeo nós vamos descobrir o porquê muitos bebês não querem comer. Eu garanto que ao final desse vídeo nós vamos ter tranquilidade para nunca mais entrar em desespero, tristeza, angústia e conduzir essa fase da melhor maneira possível, como ela pode e deve ser, com alegria, respeito, harmonia, prazer ao comer. Mas antes, eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, dar um like aqui nesse vídeo, para que outras mães que estejam com dúvidas também possam se beneficiar dessa informação. Vamos lá? Agora eu vou revelar algo muito importante. Muitas famílias ainda hoje recebem orientações defasadas e prejudiciais. Por exemplo, a alimentação precoce. Aquela velha orientação de que o bebê deve iniciar os novos alimentos aos 4 meses. E hoje já sabemos, já é recomendação oficial, que todos os bebês, amamentados ou não, devem aguardar o momento ideal para iniciar a nova alimentação. Frente à importância da prontidão como prevenção a danos tanto fisiológicos, tanto físicos, engasgos, recusa alimentar. Muitas mães passam por esse período de grande dificuldade apenas por iniciar antes do tempo. O bebê não está pronto para comer. Ele precisa ter maturidade, ele precisa ter prontidão, ele precisa ter interesse, ele precisa ter coordenação. Tudo isso faz parte do comer. E muitas famílias poderiam evitar esse período de tristeza, de estresse, de recusa, de angústia, simplesmente por aguardar o momento ideal, 6 meses. Claro que 6 meses é um parâmetro, a gente aguarda 6 meses, observa os sinais de prontidão do bebê, por exemplo, sustentação de tronco. Se é aquele bebê molinho, a gente aguarda mais um pouquinho. Ele deve sentar sem apoio já. Ele deve já agarrar objetos e levar até a boca. São sinalizadores de que o bebê está pronto para iniciar essa nova fase. E quando a gente aguarda o momento ideal, a gente tem muito mais sucesso, muito mais segurança e muito mais aceitação. E claro que comer não se resume a engolir, mas em uma experiência ampla, onde o bebê aprende a comer e depois comer é uma consequência. Quando a gente aguarda o momento, vai iniciar, tem um outro fator que também causa muita angústia nos pais: as expectativas em relação ao bebê engolir e comer. As nossas expectativas vêm de crenças enraizadas onde comer bem é comer muito, onde comendo muito vamos estar forte e resistente, onde o bebê tem que raspar o prato. Agora vamos refletir juntos. Imagine de um dia para o outro, o bebê completou 6 meses, vamos nos colocar no lugar do bebê. E a gente vem com um objeto não identificado, por exemplo, uma colher voadora de plástico, que o bebê nunca viu, o bebê nunca experimentou, o bebê não sabe que os alimentos são para comer. A gente sabe, mas o bebê não sabe. Até que ele aprenda, ele vai explorar, brincar, observar, aprender por imitação. Por isso o exemplo é fundamental. E aí a gente vem com essa colher, com esse disco voador. A gente quer que o bebê abra a boca, coma o que ele nunca viu, sorria para a foto e raspe o prato. É muito egoísmo da nossa parte, né? Então vamos ter mais cuidado, mais empatia, mais respeito, compreender que o bebê não sabe ainda. O que sacia a fome do bebê é o leite. Quando ele sente fome, ele deseja o leite, principalmente no início. E o leite deve permanecer, é a principal base de alimentação, nutrição do bebê. Continua sendo. Ele teve 6 meses para ter livre demanda, sabendo o quanto ele precisava mamar, a hora que ele precisava mamar. E isso continua e permanece. Esse respeito ao desenvolvimento natural do bebê. Quando ele completa 6 meses, ele só vai experimentar e aprender e continuar mamando. Jamais a gente deve deixar o bebê com fome para que ele coma os outros alimentos. Isso é a maior cilada, uma orientação que é um tiro no pé. Muitas vezes a gente deixa o bebê com fome e piora o quadro,
porque ele fica irritado, eu comprometo o estado nutricional do bebê, ele não tem interesse, ele não vai ter aquele desejo pelo novo, para explorar os novos alimentos. Ele precisa estar confortável para isso. E é esse ambiente que a gente deve promover para o bebê. Confiança, respeito, sem distrações, não é compatível com uma alimentação ideal. Que o bebê fique o tempo todo tendo interferência, né? Que bonitinho, come mais um pouquinho, olha o papá, vem! Isso atrapalha, tira a concentração do bebê. Ele precisa aprender, precisa explorar, precisa reconhecer, precisa compreender que aquele alimento também sacia a fome dele e não mais apenas o leite materno. Isso não se dá da noite para o dia. Então, esse ambiente positivo faz muita diferença. E em muitos casos, a gente vai para a alimentação já com medo. Ai, mas o bebê, se ele não comer tudo, se ele comer pouco, se ele não gostar. Então, vamos fazer o exercício de retirar as palavras negativas e substituir pelas positivas. Quando o bebê não quer, quando o bebê não come, ele apenas estranhou. E é um degrau a mais da escadinha do aprender a comer. Que bom! Esse dia ele explorou, que ótimo! Um passinho a mais dado, um dia a mais conquistado do aprender a comer. Então, desconstruir essas expectativas, principalmente do comer, do engolir, porque isso não se resume a engolir. O comer é um processo muito amplo, de várias habilidades sendo estimuladas e aperfeiçoadas ao mesmo tempo. E isso é essencial para o desenvolvimento do bebê. E não se resume ao comer, vai muito além. Nós estamos proporcionando um desenvolvimento perfeito e ideal, onde esse bebê vai ter mais concentração, mais coordenação, mais confiança, mais segurança, mais desejo pelo novo, para comer com prazer, melhor hábito alimentar conquistado, porque ele vai ter respeito, vai ter alegria e ele vai ter um bom relacionamento com os alimentos. E comer vai ser natural, vai ser uma consequência. E ele vai comer porque é como ele aprendeu. E claro que depois a gente parte para a oferta ideal. A gente precisa respeitar o momento ideal, a gente precisa ter prontidão, ter um ambiente favorável e oferta dos alimentos ideais. Porque o bebê sabe fazer as melhores escolhas e ele sabe o quanto ele precisa comer. Afinal, ele sempre soube desde a amamentação. A gente não consegue fazer com que um bebê mame mais do que ele queira. A gente não consegue fazer com que ele mame menos, né? Acho que você está gordinho demais. Vamos limitar essas mamadas. O bebê não aceita. Se ele tiver com fome, ele vai chorar, ele vai precisar, ele vai demandar mais leite. E por que depois dos 6 meses a gente acha que ele emburreceu, agora ele não sabe mais as quantidades que ele precisa e agora a gente precisa determinar por ele? Então, sem expectativas, não tem frustração. O que o bebê comer está ótimo e a gente completa com o leite depois. O leite permanece, é a principal fonte de nutrição do bebê, pelo menos até o 1º ano de vida. E assim ele vai mamando, vai experimentando, vai comendo e aos pouquinhos, num curso natural, ele vai comendo mais e mamando menos. E a gente assim leva a amamentação, conduz o leite materno até 2 anos ou mais. E após 1 ano, naturalmente, o bebê vai comendo mais, mas, porém, o leite materno continua sendo a principal fonte de micronutrientes, de fator de proteção, e à medida que o bebê cresce e mama menos, aumenta os fatores de proteção do leite materno. Então, continua sendo a principal fonte de proteção para o bebê, tanto na infância quanto na vida adulta. Bom, compreendemos esse contexto ideal para a gente iniciar, entendemos que o bebê não comer é totalmente esperado, é totalmente natural. Na verdade, o estranho é quando o bebê come, quando ele aceita algo novo de primeira. Isso é conquistado muitas vezes e precisa ser respeitado. Quando a gente compreende isso, nos dá leveza, nos dá tranquilidade, nos dá confiança, simplifica a alimentação do bebê. E a melhor forma é deixar ele livre para explorar, para pegar. Então a gente coloca o alimento, confia no bebê que ele vai explorar, que ele vai pegar, ele vai levar na boca porque ele quer
no tempo dele, do jeito dele, e tudo isso é treino e preparatório para manipular os talheres com destreza. E eu já aproveito para fazer uma observação importante também. Essas colheres côncavas são inadequadas e podem ser prejudiciais, tá? Prefiram sempre os talheres mais retos, mais planos, porque assim o bebê vai ter mais condição, quando você optar pela alimentação de colher, de sugar, né? Porque no início ele ainda faz esse movimento. E quando é muito côncava, a gente tende a ficar ajudando o bebê, o que atrapalha todo o desenvolvimento orofacial do bebê, tá? Dito isso, eu quero desejar uma alimentação complementar muito tranquila para vocês, de muito respeito, de muito prazer, sem tristeza, sem choro, sem a gente enfatizar que o bebê não quer comer, eliminando as palavras negativas e atraindo o ambiente positivo. E lembrando sempre que, se os nossos pensamentos têm poder, imagine as nossas palavras. Então é importante a gente motivar o bebê, ser exemplo para o bebê, comer junto com o bebê. Assim nós vamos motivando, incentivando, sendo exemplo, porque as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. E o exemplo faz toda a diferença. Então seja exemplo para o seu filho, tá tudo bem quando ele não comer, respeite o tempo dele, continue com o leite, oferte os alimentos adequados. E para você que quer saber mais, eu vou deixar um link aqui na descrição do perfil para você baixar gratuitamente um e-book com todas as orientações e o passo a passo para você iniciar a alimentação do bebê com muita segurança. Quais alimentos ofertar, como preparar. Então, não perca, corre lá, tá exclusivo para você. Nos vemos em breve. Um beijo, até mais!